Você por acaso sabe a importância que a geometria tem? Pois bem, ela está presente em todos os lugares, na natureza, em construções, na arte, sempre acompanhando o homem através do tempo. Portanto, iniciaremos uma série de aulas com foco na geometria espacial, ou seja, no estudo das figuras tridimensionais, os sólidos geométricos. Fala pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer tê-los aqui. E nessa aula eu falarei um pouco sobre o cubo, demonstrarei o cálculo de algumas de suas medidas, o volume, a sua área e também a diagonal, além de também criar um modelo de cubo no GeoGebra, que é uma ferramenta muito utilizada pelas pessoas dentro da matemática, beleza? Então vamos lá. O cubo é um hexaedro regular, formado por 6 faces quadradas com tamanhos iguais. Dessas 6 faces, 4 são nas laterais e outras 2 são as bases, no caso uma em cima e outra embaixo. Também há 12 arestas congruentes e também 8 vértices. O cubo também é considerado um dos 5 sólidos platônicos, porém isso não vem ao caso agora e deixaremos para um outro momento. Falando como calcular a área, a gente tem que recapitular que todas as faces do cubo são quadradas e de medidas iguais, e que também o comprimento, a largura e a altura têm o mesmo valor, conforme a figura, certo? Com isso, a gente descobre a área apenas de uma face, fazendo lado vezes lado. No caso ali, A vezes A, resultando em A ao quadrado. Tendo essa informação, a gente consegue descobrir agora a área lateral, que no caso são 4 faces. Então seriam 4A ao quadrado. E logo a gente também consegue descobrir a área total, que seria a área lateral mais a área das bases que sobraram, a de cima e a de baixo, sendo 4A ao quadrado da área lateral mais 2A ao quadrado das outras bases, resultando ao final em 6A ao quadrado que o cubo possui. Já no volume do cubo, o cálculo é ainda mais simples. Imagine um recipiente em formato de cubo que você precisa enchê-lo. O volume dele seria a capacidade que o mesmo teria de comportar alguma substância. Então a gente faz a área da base vezes o valor da altura. E como já sabemos que o cubo tem as medidas iguais, o cálculo ficaria como a ao quadrado vezes a altura. No caso, a também. E o resultado seria a ao cubo, a elevado a 3. Agora, para calcularmos a diagonal do cubo, temos esta imagem. Você percebe que a diagonal do cubo, juntamente com a diagonal de uma das bases, mais a aresta que corresponde à altura, formam um triângulo retângulo? Pois bem, o valor da aresta, que corresponde à altura, nós já temos. Falta sabermos a diagonal do quadrado, diagonal da base, para assim acharmos a diagonal do cubo. Então, eu coloco essa imagem aí agora, que representa a base do cubo, com as suas medidas dos catetos, né, dos lados, mais a diagonal. E para achar essa diagonal do quadrado, diagonal da base, temos que usar o teorema de Pitágoras, que no caso fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então nós temos que a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado, resultando na diagonal ao quadrado, que é igual a 2a ao quadrado. Transformando em raiz, temos que a diagonal é a raiz de 2a ao quadrado. Então, pegando esse a ao quadrado e retirando da raiz, nós temos que a diagonal do quadrado é igual a raiz de 2, certo? No caso, ali é o valor do lado, raiz de 2. Tendo encontrado a diagonal da base, temos os dois catetos de mais um triângulo retângulo, que são as informações necessárias para enfim calcularmos a diagonal do cubo. Portanto, teremos que usar novamente o teorema de Pitágoras.
ou seja, a hipotenusa ao quadrado, que corresponde à soma dos catetos ao quadrado. Sendo assim, temos que diagonal do cubo ao quadrado é igual a ao quadrado mais a raiz de 2 entre parênteses ao quadrado. Perceba que os dois termos que estão entre parênteses terão que ser elevados ao quadrado, né? A vezes a, resultando em a ao quadrado, e raiz de 2 vezes raiz de 2, resultando em raiz de 4, que fica 2. Então, na próxima linha temos que diagonal do cubo ao quadrado igual a ao quadrado mais 2a ao quadrado. Isso fica como diagonal do cubo ao quadrado igual a 3a ao quadrado. Tirando a raiz em ambos os lados, nós temos que a diagonal do cubo é igual a raiz de 3a ao quadrado. E agora só falta tirarmos o a ao quadrado da raiz para fora. E finalmente temos a diagonal do cubo, que corresponde a raiz de 3. Caso queira alguns exercícios do assunto, vai ter um link na descrição de uma pequena lista para você fazer e praticar. Bom, e para finalizar a aula de hoje, eu estarei mostrando como construir um cubo pelo GeoGebra. E para quem tiver interesse em fazer o download do programa, eu estarei deixando o link na descrição, beleza? A primeira coisa a se fazer é criar um controle deslizante aqui. E eu seleciono a opção inteiro para facilitar. E aqui no nome você coloca o que achar melhor, mas se atente ao nome, porque você vai ter que usar o mesmo daqui a pouco. E aqui no exemplo do intervalo eu vou colocar de 1 a 5. E aí com o controle feito ali, você vem na parte de pontos e seleciona o ponto em objeto, vai na origem 00 e cria o ponto. Depois você vem na parte de retas e segmentos e selecione o segmento com o comprimento fixo. Clique novamente naquele ponto e vai abrir uma janela pedindo para colocar um valor. Você coloca o mesmo nome que colocou ali pelo controle. E aí você percebe que já está feito ali um segmento que corresponde ao que você controla aqui. Se diminui ou aumenta, aqui faz a mesma coisa. E agora eu vou subir esse segmento para o eixo do Y e vou fazer a mesma coisa mais 3 vezes aqui com segmentos de comprimento fixo. Uma a partir daqui e o último a partir desse ponto aqui, porque eu vou subir ele para fechar o quadrado. E aí você percebe que o quadrado já está feito com todos os lados congruentes, né? Respeitando aqui o seu controle. E como eu faço para transformar isso aqui em um cubo? Você vai vir na parte de exibir e selecione a opção janela de visualização 3D. Vai abrir uma janela aqui do lado direito com as 3 dimensões. E você agora vai na parte de polígonos aqui e selecione o cubo. Clique em apenas 2 pontos que o cubo já vai ser formado, tá vendo? E aí você consegue fazer uma animação aqui. E também se você quiser fazer a planificação da figura, você volta aqui na parte de polígonos e tal. Você clica aqui na planificação e depois no cubo. E também vai ter esse controle aqui, que à medida que você diminui ele ou aumenta, ele aparece, tá vendo? Ó? E se você também quiser alterar alguma cor ou qualquer outra configuração da figura, você vem aqui na parte correspondente que deseja alterar, clica com o botão direito e vai em propriedades. E aqui vai ter o nome, a cor, o estilo e várias outras coisas que você vai poder mexer. Beleza? Então é basicamente isso. Não é muito complicado. E utilizando esse programa aqui pode agregar bastante no seu estudo, seja da geometria ou de qualquer outro conteúdo da matemática. Beleza? Então, muito obrigado a quem acompanhou até aqui. E até a próxima.